Bom dia, pessoal. Passamos agora a estudar as aplicações das leis de Newton voltadas para o capítulo 5 do Halliday, né? Então, na primeira aplicação do capítulo 5, tá? A gente acaba vendo a aplicação sobre os blocos. Eu acabei tentando fazer aqui uma organização do passo a passo que você deve seguir para poder resolver o problema dos blocos. Eu insisto assim, ó, em alguns casos você vai encontrar fórmulas prontas. Entretanto, essas fórmulas prontas, elas algumas vezes deixam a desejar. Então, a minha sugestão é a seguinte: se você seguir esses 5 passos aqui, você vai conseguir resolver todo e qualquer problema envolvendo os blocos, tá? Então, a primeira coisa, você precisa esboçar todas as forças que estão agindo nos blocos. Então, por exemplo, aqui, ó, estou com os dados do problema 5.03 do Halliday, tá? A massa do bloco grandão aqui, o deslizante, tem 3,3 kg. A massa do que ele chamou de bloco pendente tem 2,1 kg, tá? Eu sei que esse bloco está se movimentando para cá, esse bloco está se movimentando para cá, e essa roldana fez essa mudança na direção de aplicação aqui na corda, tá certo? Então, quando eu coloco aqui que eu vou esboçar todas as forças que estão agindo no bloco, eu vou começar pensando, bom, nós temos a força gravitacional. Então, aqui eu tenho a força gravitacional do bloco P, tá? Que vai ser o quê? A massa mzinho vezes a aceleração gravitacional, tá? Aqui eu tenho a força gravitacional do bloco D, que vai ser a massa do D vezes a aceleração gravitacional, tá? Esse bloco D aqui, ele está apoiado sobre uma superfície. Então quer dizer que eu vou ter aqui, agindo sobre ele, uma força normal, tá? Esse bloco aqui não está apoiado, então não tem força normal, ok? Mas a gente consegue perceber que esses dois blocos estão unidos por uma corda. Então quer dizer que a corda está sendo tracionada para cá, no bloco D, e a corda está tracionando o bloco P para cá. Se a força de tração é aplicada a uma corda, significa dizer que essa tração aqui e essa tração aqui, elas têm mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários, né? Óbvio que aqui a questão da roldana mudou essa condição, mas essas duas forças acabam estabelecendo isso daí, ok? Bom, eu preciso fazer uma análise para saber a direção do possível movimento. Então aqui ele já me forneceu, já está pronto. Então esse movimento aqui, ele está acontecendo. Esse bloco vai ter uma aceleração para lá, tá? E esse bloco vai ter uma aceleração para lá, ok? Perceba que como os dois blocos estão solidários, um está ligado ao outro, tanto a letra A quanto a letra B, elas vão me dar exatamente o mesmo resultado, a mesma aceleração. Se eles tivessem aceleração diferentes, ou a corda iria se romper, ou os dois, o bloco de trás iria estar se aproximando do bloco da frente. E não é isso que eu observo, tá certo? Bom, como o próximo passo é isolar os blocos e anotar tudo o que eu sei sobre eles. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui o bloco Mzão, tá? Aqui está ele, ok? Sobre o bloco Mzão, eu sei que a aceleração dele é horizontal e para a direita, então eu sei que a aceleração dele é para lá. E já para ser proativo, eu vou me preocupar apenas com as forças que estão nessa direção aqui, tá? Então nesse caso aqui é a tração que está atuando naquela direção ali. Então aqui eu tenho a força de tração, certo? A força gravitacional e a força normal que estão atuando, elas só vão fazer sentido da gente analisar elas se tivesse atrito. Como não tem atrito, isso vai ficar lá para o capítulo 6, ok?
Ainda nós precisamos isolar aquele outro bloco, que é o bloco pendente, né, de massa mzinho, ok? E sobre esse bloco pendente, nós sabemos que a aceleração dele é voltada para baixo. Então vamos lá, nós sabemos que a aceleração dele é voltada para cá, ok? Nós sabemos que sobre ele, nessa direção do movimento, tem uma força gravitacional agindo, tá? Então eu vou ter aqui a força gravitacional do corpo pendente, que vai ser o meu mzinho vezes g. E eu tenho a força de tração, que está voltada para cima. Então, a força de tração está aqui. Ok? Então, eu isolei os blocos e desenhei todos os sentidos do movimento e as forças que estão atuando nesse sentido. Ok? Feito isso, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Aplicar a segunda lei de Newton significa dizer que eu vou agora, tanto para o corpo A como para o corpo B, pensar que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, para esse bloco aqui, qual é a força resultante? É a tração, é a única força que eu tenho, tá? Qual é a massa envolvida nesse bloco aqui? É a massa mzão. E a aceleração é o meu azinho, tá certo? Então aqui eu tenho a minha primeira equação. Aqui eu tenho duas forças, uma para baixo e outra para cima. Aquela força que está na mesma direção e sentido da aceleração, eu vou subtrair a outra. Então, o que eu vou fazer? Força resultante, sentidos opostos. Então, vai ficar a força gravitacional de P, menos a força de tração, vai ser igual à massa do bloco em questão, mzinho, vezes A. Ok? Feito isso, o que eu tenho que fazer aqui na minha sugestão? Organizar e resolver o sistema. Então vamos lá, organizar e resolver esse sistema. Então eu tenho aqui T igual a mzão vezes A. E eu tenho aqui força gravitacional do P menos T igual a mzinho vezes A. Organizei, vou somar essas equações. Bom, se não houver nenhum outro erro, uma das características nesse ponto aqui é que as forças de ação e reação elas vão se cortar, tá? Então, quem é que sobrou aqui? A força gravitacional do P. E aqui eu vou somar. Mzão A mais Mzinho A. Então, vai ficar, colocando o A em evidência, né? Mzão mais Mzinho vezes A. Quem que é a força gravitacional do P? Nós definimos isso anteriormente, né? A força gravitacional do P é o mzinho vezes G. Então vai ficar mzinho vezes G. Isso aqui vem para cá dividindo, né? E se você substituir esses valores, então a aceleração vai ser o mzinho, que está valendo 2,1, vezes 9,8 sobre 3,3 mais 2,1. E eu descubro que a aceleração desses blocos, então, vale 3,8 metros por segundo ao quadrado. E a partir do momento que eu fiz isso, tá, eu respondi o item A e B do meu problema. Só que o meu item C, ele ainda pede qual é a tração. Bom, agora, se eu tenho essa informação, eu posso jogá-la aqui, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Tração vai ser igual ao mzão vezes A. Tração é igual a 3,3 vezes 3,8. E essa tração fecha 12,5 newtons.
Ah, Salésio, eu não gostaria de usar essa equação aqui, eu gostaria de usar essa. Não tem problema. Você coloca lá os dados, né? Então vai ficar mzinho 2,1 vezes 9,8 menos tração igual ao mzinho vezes a aceleração. Tá? E quando você resolve isso aqui seguindo os passos matemáticos corretos, você vai encontrar que a tração tem que fechar exatamente os mesmos 12,5 newtons. Então perceba assim, ó, é um passo a passo que vai funcionar, tá? Em qualquer situação, com 2 blocos, com 3 blocos, com 4 blocos. Eu só quero fazer aqui mais uma observação sobre, por exemplo, essa situação aqui. Tá? Então eu tenho uma força que está empurrando 2 blocos. Nessa situação aqui, eu vejo que os 2 blocos vão ter aceleração para lá. Tá? Então eu tenho uma força F que está empurrando os 2 blocos. Bom, agora como é que acontece essa interação aqui? Essa interação aqui, o que eu tenho? Eu tenho o bloco A fazendo força no bloco B, mas eu tenho também o bloco B fazendo força no bloco A, certo? Então, quando eu faço essa análise, os passos são rigorosamente os mesmos, tá? Desenhei as forças, vou isolar os blocos, vou colocar aqui o bloco A, vou colocar aqui o bloco B, tá? Qual é a força que está agindo no bloco A? Eu tenho para lá a força F, tá? Eu tenho no bloco A a força que o bloco B faz no bloco A, tá? E no bloco A, eu sei ainda que a aceleração dele é para lá. Essa aceleração é a mesma do bloco B, ok? E no bloco B, quem que está atuando sobre ele é apenas a força que o bloco A faz no bloco B, ok? Feito tudo isso, eu sigo os mesmos passos. Vou lá e vou montar o meu sistema aplicando a lei de Newton. Lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Essas duas forças têm sentidos opostos, então a força que está para o sentido da aceleração, eu preciso subtrair aquela que está oposta. Tá? Qual é a massa aqui em questão? É a massa do bloco A vezes a minha aceleração. Aqui eu só tenho a força do A sobre o B, que é igual à massa do B vezes a minha aceleração. Feito isso, eu consigo resolver o meu sistema, né? Vou montar ele. Então vai ficar aqui F menos FBA igual a massa do A vezes a aceleração. FAB igual a massa do B vezes a aceleração. Para resolver o sistema eu vou somar isso, né? E aí acontece exatamente aquilo que eu tinha falado. Ação e reação sempre vai se cortar, porque uma é negativa e outra é positiva. Sobrou quem? Sobrou a força aqui, tá? Massa do A mais massa do B vezes aceleração. E aí eu consigo achar que a minha aceleração vai ser a força aplicada sobre a soma, nesse caso aqui, das duas massas. Tendo encontrado e calculado essa aceleração, eu volto aqui, por exemplo, né, e calculo a força FAB, ou eu posso substituir lá em cima e também vou encontrar a força FBA. Ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Minha sugestão para os senhores, tá? Sempre faça observando essa sequência lógica de raciocínio. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.